E vem conferir a crítica do filme Dragon Ball Z Goku, o Super Saiyajin. E eu assisti um filme lançado em 1991 chamado Dragon Ball Z Goku, o Super Saiyajin. Filme esse que continua a nossa série de vídeos aqui no canal envolvendo o universo de Dragon Ball. E bom, a partir de agora já fica mais difícil saber em qual linha temporal se passam os filmes de Dragon Ball. Afinal, parece que se encaixa antes do Freeza, depois do Freeza, o Vegeta não tá aqui, por que o Vegeta não tá aqui? O que tá faltando aqui? Bom, primeiro que eu acho que o título é errado aqui no Brasil, Goku Super Saiyajin, sendo que lá fora chama de Slug. Então, aqui passa a impressão de que o filme vai ter o Goku Super Saiyajin, algo que praticamente não acontece. Então, realmente, o filme se vende errado a partir do seu nome, da época que ele foi lançado. Mas bom, uma coisa que eu achei surpreendente, eu percebi ao longo dos filmes de Dragon Ball, é como eles adotaram o grande dragão para os filmes, que apareceu no filme passado do Tails, daí depois ele aparece aqui, e no próximo eu sei que ele já aparece de novo, que é o filme do Cooler. Então vale lembrar, ele aparece nesses três, ele ainda aparece num spin-off do anime. Então realmente eles queriam tentar vender essa ideia do grande dragão, que é um personagem que eu gosto, eu acho carismático, não muda a história, mas é divertido ver ele. Pelo menos eu que assisti Dragon Ball lá atrás, eu lembro com nostalgia dele, mais do que talvez deveria, mas realmente é interessante como eles adotaram esse personagem. Bom, o filme de Dragon Ball Z é dividido em 3 partes. Eles colocam uma introdução para você saber minimamente o que está acontecendo aqui, depois tem várias batalhas e no final tem a grande batalha final. É praticamente isso a estrutura de filme de Dragon Ball. O começo aqui é interessante pela forma como eles colocam as esferas do dragão, o Slug e a sua equipe em sua volta para poder entrar na Terra e controlar elas. Tem temas muito interessantes nos filmes de Dragon Ball que eu acho que eles não exploram porque os filmes normalmente têm 47 minutos de duração. Então a partir daí, aqui por exemplo, existe uma temática pesada sobre escravidão, sobre como o Slug é alguém que domina os países que vai, escraviza eles e finge que ele é um bom feitor por salvar a Terra, por ter a proteção dele, mas na verdade só tá escravizando aquele lugar. Mas num filme que é feito de Dragon Ball e o foco são a ação, isso é um assunto que ele é passado por cima e ele não é tão bem trabalhado. Uma coisa que não me agrada muito nesse filme de Dragon Ball seria mais na parte dos quem são os aliados do Slug. Porque quando você pensa na sua equipe, poderia ter personagens mais carismáticos. A partir do Cooler, que é o próximo filme, você consegue perceber como eles melhoraram isso e como conseguiram colocar personagens mais interessantes junto com o Cooler. Aqui isso ainda não acontece. Então os personagens que aparecem não são tão interessantes assim como poderiam ser. Isso acaba me incomodando. Então o problema desse filme fica mais pra metade. Porque quando chega na metade dele e começam as sequências de ação, ele acaba se tornando um filme que não fica tão empolgante assim. Continua tendo uma emoção, porque eles colocam personagens que a gente gosta de Dragon Ball pra lutar. Kuririn, Gohan, Tenshinhan, Yantia. E isso acaba fazendo com que a luta tenha um mínimo de interesse. Mas a luta em si não são tão empolgantes. Quando o Slug ele faz seu desejo, ele acaba deixando o filme muito melhor. Porque ele faz desejo de ser a sua forma mais jovem, tendo o seu poder máximo. E isso é interessante, porque deixa ele muito mais forte. Visualmente eu gosto muito do personagem, principalmente quando você descobre que na verdade ele é um Namekusei Jin. E isso é interessante até para explorar os Namekusei. Isso eu gosto bastante porque também o Piccolo, ele é de uma raça de demônios. Ele também é alguém que teve... nem todo mundo ficou naquele planeta de Namekusei Jin como os Nameku ficaram. Poucos ficaram. Não é só o Piccolo que saiu, outros saíram. Piccolo vem de Piccolo Daimao, que é um grande demônio. Então, ter outros personagens de Nameku que sejam malvados faz sentido. E o Slug é interessante a partir daí. Eu gosto muito da metade do filme pra frente. Depois, o começo é interessante. Aí depois, quando começam as lutas do meio, ficam completamente desinteressantes porque elas não são boas. Mas quando o Slug entra em ação, ele começa a lutar contra o Piccolo, contra o Goku e chega na batalha final, o filme melhora muito, porque a ação melhora, os poderes melhoram, a trilha sonora começa a ficar mais parecida com a do anime. Isso ajuda muito o filme a ficar melhor. E o Slug é um bom vilão. Desses do Z, talvez ele seja o melhor vilão até agora, de presença no filme, de como ele evolui como vilão, de quantidade de perigo que ele passa pro Goku e pelos outros, a forma como usam o Goku e o Piccolo junto, fazem com que o filme acabe se tornando o melhor filme do Z até agora pra mim. Dos que eu assisti até agora, que tem crítica aqui no canal, ele é
o melhor deles, porque ele tem a melhor sequência de ação, a melhor trilha sonora, a melhor animação, a mais fluida e também tem ideias interessantes. É o que eu falei, se o filme fosse maior, essas ideias poderiam ser mais trabalhadas. Duas que deixariam esse filme excelentes. Primeiro, o Slug, como um Namekuseidin. Isso seria interessantíssimo se eles pegassem ele e desenvolvessem ele mais para a linhagem de vida dele com os Namekuseidin. E essa parte dele escravizar outros planetas, que já tinham sido apresentados lá com os Saiyajins, que dominam e destroem planetas, misturados com ele dominar tudo. Quantos planetas ele tem, qual que é a força dele na galáxia, são algumas coisas que são interessantes que poderiam engrandecer um personagem que acaba não ficando tão grande, exatamente porque pelo motivo do filme não conseguir dar tempo para ele. O final é interessante, tem boa sequência de ação, uma boa animação, mas é só isso. Vira uma história esquecível. E esse é um dos problemas do filme dos anos 90. Quando você pega os filmes de anime dos anos 90, que eram feitos mais para ser caça-níqueis do que realmente filmes com qualidade boa na sua história, a maioria era planejado para realmente ser assim. Voltar com os personagens, ter boa sequência de ação e só isso. Por isso que Dragon Ball, Goku, Super Saiyajin, ele é um filme divertido, mas ele não consegue ser mais do que isso. Ele tem boa sequência de ação, bom entretenimento. Pra quem gosta de Dragon Ball, vale a pena, mas só isso. Concluindo, Dragon Ball, Goku, Super Saiyajin, ele é um filme que poderia ser muito melhor do que ele foi, pelo que ele promete dentro do seu próprio filme. Tem uma boa animação, tem uma boa trilha sonora, gera entretenimento, mas só isso. Na parte da história, do desenvolvimento do vilão e também das suas principais discussões, isso acaba sendo um pouco decepcionante. E por isso que eu fecho Dragon Ball, Goku, Super Saiyajin com uma nota 6,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Dragon Ball, Goku, Super Saiyajin? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.